Kenji Yamamoto encolheu-se ainda mais no seu assento, o capuz do casaco puxado para a frente, uma sombra tentando fundir-se com as sombras. A sala de aula da Escola Secundária Técnica de Artes de Fukuoka fervilhava com a energia matinal dos adolescentes, mas para Kenji, de 19 anos, era apenas mais um prelúdio para o tormento diário. A sua pele, um tom quente de caramelo herdado do pai afro-brasileiro que mal conhecera, e o cabelo escuro, uma massa densa de caracóis indomáveis que a mãe japonesa tentava em vão alisar, marcavam-no como diferente. E no Japão, diferente era frequentemente sinônimo de alvo. Olhem só, o gaijin ensopado está a tentar esconder a juba outra vez, trouxou Akira Watanabe, a sua voz cortante como vidro partido. Akira, com o seu cabelo preto impecavelmente liso, pele clara e roupas de marca, era o epítome da popularidade e da crueldade casual. Um coro de risos abafados seguiu-se, cada um como uma pequena agulha na pele já ferida de Kenji. Ele não reagiu, nunca o fazia. Aprenderia que o silêncio era a sua única armadura, frágil como era. Os seus dedos apertaram o caderno de esboços debaixo da mesa, a sua única fuga. Ali nas páginas gastas, Kenji não era o alvo. Era Kazejin, o deus do vento, ou vento estrangeiro, um artista digital anônimo cujas criações vibrantes misturavam a iconografia japonesa com ritmos e cores afro-brasileiros. Online, Kazejin recebia elogios, comentários de admiração que eram como gotas de água num deserto. Eram o seu segredo mais precioso, a prova de que, algures, a sua voz interior podia ser ouvida e apreciada. Do outro lado da sala, Yumi Tanaka observava. Os seus olhos castanhos, calmos e perspicazes, captavam a crueldade de Akira e a dor silenciosa de Kenji. Yumi era quieta, quase invisível por escolha própria, mas havia uma força serena nela que poucos notavam. Ela via o caderno de Kenji, a forma como os seus dedos pairavam sobre o papel, quase com reverência. Sato, o professor de arte, com o seu ar perpetuamente distraído e um sorriso gentil escondido na barba grisalha, pigarreou, chamando a atenção da turma. Bom dia a todos. Tenho um anúncio importante. No final do semestre, teremos a nossa mostra anual de arte escolar. Haverá um pequeno prêmio e, claro, o reconhecimento dos vossos colegas e professores. Um burburinho animado percorreu a sala. Kenji sentiu um aperto no estômago, uma mistura de medo e um desejo minúsculo, quase extinto de participar. Oh, isto vai ser divertido, disse Akira, autossuficiente para que Kenji ouvisse. Será que o nosso Kenji-kun vai finalmente mostrar-nos os seus rabiscos exóticos? Talvez um autorretrato do seu cabelo explosivo? Mais risos. Kenji enterrou a cabeça ainda mais no capuz. Mas então, uma voz suave e inesperadamente firme cortou o ar. A arte não tem a ver com aparência, Akira-san, disse Yumi, olhando diretamente para o rapaz popular. Tem a ver com talento e alma. Um silêncio chocado caiu sobre a turma. Akira olhou para Yumi, surpreendido e irritado. Kenji levantou a cabeça minimamente, os olhos arregalados. Alguém o defendera. Uma faísca minúscula, quase dolorosa de esperança, acendeu-se no seu peito. Nos dias que se seguiram, Yumi começou a aproximar-se de Kenji, timidamente. Começou com perguntas sobre o projeto da mostra de arte. Kenji era monossilábico, a desconfiança gravada em cada sílaba hesitante. Anos de bullying tinham-no ensinado a esperar o pior, a ver cada gesto de aproximação como um prelúdio para mais zombaria. Eu vi algumas das obras de Kazejin online, disse Yumi um dia, enquanto arrumavam os materiais de arte. São incríveis. A forma como ele mistura as culturas é tão poderosa. Kenji congelou. Kazejin. O seu santuário secreto. Como é que ela sabia? Ele murmurou um agradecimento inaudível e apressou-se a sair, o coração a bater descontroladamente. Yumi ficou a observá-lo, uma expressão pensativa no rosto. Ela não era de desistir facilmente, quando algo lhe despertava a curiosidade ou admiração. Intrigada, Yumi passou horas a pesquisar mais sobre Kazejin. Havia poucos detalhes pessoais, mas a alma do artista estava impressa em cada traço digital. Um dia, o Sr. Sato, ao passar pela mesa de Kenji, observou um dos seus esboços mais complexos, um que continha elementos subtis que Yumi reconhecera do estilo de Kazejin. Um comentário casual do professor sobre a energia única, do desenho de Kenji acendeu uma luz na mente de Yumi. Ela juntou as peças, a sensibilidade artística de Kenji, a sua herança mista que poderia inspirar aquela fusão cultural, o seu olhar frequentemente perdido em mundos distantes. Na semana seguinte, ela abordou-o com gentileza, mas com uma convicção tranquila. Kenji-san, começou ela, eu sei que és o Kazejin. Kenji olhou para ela, pálido, apanhado.
Por um momento, o pânico ameaçou engoli-lo. Mas depois viu a admiração genuína nos olhos de Yumi, a ausência de qualquer malícia. A tua arte é linda, ela sussurrou. Fala tanto. Aquelas palavras simples, ditas com tanta sinceridade, foram como uma chave a abrir uma porta há muito trancada no coração de Kenji. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que alguém o via. Não o Afu, não o alvo, mas o artista. A barreira de desconfiança começou a desmoronar-se, tijolo por tijolo. Começaram a passar tempo juntos. Primeiro, sob o pretexto de trabalharem no projeto da mostra. Depois, as conversas estenderam-se para além da arte. Kenji, hesitante no início, começou a partilhar fragmentos da sua vida, do bullying incessante, da solidão. Yumi ouvia com uma empatia que o desarma, validando os seus sentimentos, nunca o julgando. Ela falava dos seus próprios sonhos, das suas pequenas lutas. Um laço terno e frágil começou a formar-se entre eles, tecido com compreensão mútua e respeito pela arte um do outro. Yumi incentivava-o constantemente a usar a sua verdadeira voz na mostra, a mostrar ao mundo a beleza que ela via nele e na sua obra. A tua arte é a tua força, Kenji-kun, dizia ela. Não deixes que ninguém a silencie. Mas a crescente proximidade entre Kenji e Yumi não passou despercebida a Akira. A raiva fervia nele. Raiva por Yumi, que ele cobiçava superficialmente, preferir a companhia do Gaijin, e raiva por Kenji, que ousava encontrar alguma felicidade. O bullying intensificou-se, tornando-se mais cruel e calculado. Pichações depreciativas apareceram no cacifo de Kenji. Volta para a tua selva. Cabelo de macaco. Boatos maliciosos sobre ele e Yumi espalharam-se online, alimentados pelo grupo de Akira. Tentaram isolá-lo ainda mais, excluindo-o de qualquer atividade de grupo. Akira também começou a assediar Yumi, tentando intimidá-la para que se afastasse de Kenji. Não manchas a tua reputação andando com aquele tipo, sibilava ele nos corredores. O meu pai conhece pessoas importantes nesta cidade. Não ias querer arranjar problemas, pois não? Yumi sentia medo, mas a sua lealdade a Kenji e o seu próprio sentido de justiça eram mais fortes. Ela enfrentava Akira com uma dignidade fria que o enfurecia ainda mais. O Sr. Sato, com a sua habitual discrição, observava tudo. Ele via o talento florescente de Kenji, a crueldade de Akira e a coragem silenciosa de Yumi. Um dia, chamou Kenji ao seu pequeno escritório nos fundos da sala de arte. O espaço estava atafulhado de telas, esculturas e o cheiro reconfortante de tinta e argila. Kenji-kun, disse o Sr. Sato, servindo-lhe uma chávena de chá quente. A arte, por vezes, nasce da dor. Os maiores artistas foram aqueles que transformaram as suas lutas em beleza, em verdade. Ele partilhou histórias de artistas que superaram adversidades, que usaram a sua singularidade como uma fonte de poder. Não tenhas medo da tua voz. Ela é única. E o mundo precisa de vozes únicas. Ofereceu a Kenji um espaço mais reservado na sala de arte para trabalhar no seu projeto para a mostra, longe dos olhares trocistas. Deu-lhe conselhos práticos, não sobre técnica que Kenji dominava, mas sobre como infundir ainda mais da sua alma na obra. E discretamente o Sr. Sato também teve uma conversa séria com a Akira, um aviso velado sobre as consequências do bullying, embora soubesse que as palavras raramente mudavam corações endurecidos. Kenji sentia-se preso num turbilhão. A esperança que Yumi e o Sr. Sato lhe davam era como um sol frágil, constantemente ameaçado pelas nuvens escuras do medo de Akira. Havia noites em que ele se sentava em frente ao seu computador, os dedos pairando sobre o teclado, pronto para apagar a sua conta de Kazejin, para desistir da mostra, para se afastar de Yumi e poupá-la ao tormento. A ideia de ela sofrer por causa dele era insuportável. Mas Yumi era resiliente. Eu não vou a lado nenhum, Kenji, ela dizia, segurando a sua mão com firmeza. Estamos nisto juntos. A tua arte merece ser vista. Tu mereces ser visto. Inspirado pela sua fé inabalável e pelas palavras do Sr. Sato, Kenji mergulhou no seu projeto para a mostra. Canalizou toda a sua dor, a sua raiva, a sua herança dividida, mas também a esperança recém-descoberta e o amor que sentia por Yumi, numa obra que se tornava cada vez mais poderosa. Decidiu criar uma instalação multimédia, uma série de projeções digitais dos seus trabalhos como Kazejin, interligadas com objetos físicos. Um pequeno berimbau que a sua mãe guardara do pai, um kimono antigo da sua avó japonesa, fotografias rasgadas e reconstruídas da sua própria infância. Seria a sua declaração, a sua história contada sem filtros. Enquanto isso, Akira, percebendo que Kenji não se deixava intimidar e que a sua obra poderia realmente destacar-se, planeava a sua cartada final.
Uma humilhação pública devastadora durante a apresentação de Kenji na mostra. Ele reuniu os seus cúmplices, preparou material, saboreando antecipadamente a destruição do pouco que Kenji construíra. Chegou o dia da mostra de arte. O ar na sala multiusos da escola vibrava com uma mistura de excitação nervosa e orgulho. As obras dos alunos estavam expostas, cada uma um fragmento da alma de um jovem artista. Kenji sentia o estômago revirar. Yumi estava ao seu lado, a sua presença uma âncora de calma. O seu toque discreto na mão dele enviava ondas de coragem. O Sr. Sato, ao passar, deu-lhe um aceno encorajador e um sorriso que dizia: "Confio em ti." Finalmente anunciaram o nome de Kenji Yamamoto. Com as pernas a tremer, ele dirigiu-se ao espaço onde a sua instalação estava montada, ainda coberta por um pano. O silêncio na sala era pesado. Ele respirou fundo, as palavras de Yumi e do Sr. Sato ecoando na sua mente. A minha obra chama-se Kintsugi no Kokoro. Coração remendado com ouro, começou ele, a voz pouco mais que um sussurro. Ele puxou o pano, revelando as projeções dinâmicas que dançavam sobre os objetos cuidadosamente dispostos. A música que ele compusera, uma fusão de tambores afro-brasileiros e melodias de koto, preencheu o espaço. E então, a voz de Akira cortou o ar, carregada de sarcasmo. Coração remendado? Mas parece lixo remendado. O que é isto, Kenji? Uma feira de antiguidades da tua favela particular? Risos cruéis ecoaram do grupo de Akira. Ele avançou, projetando no ecrã principal, por cima da arte de Kenji, fotografias manipuladas de Kenji em momentos vulneráveis, legendas insultuosas sobre a sua aparência e origem. Vejam só o nosso artista exótico, senhoras e senhores, direto da selva para os nossos palcos. A humilhação era total. Kenji congelou. As palavras de Akira, as imagens distorcidas, os risos, eram como marteladas, cada uma quebrando um pedaço da sua frágil confiança. As lágrimas ameaçavam transbordar. O seu primeiro instinto foi fugir. Desaparecer sempre fizera. A sala começou a girar, mas então Yumi levantou-se. A sua figura pequena parecia irradiar uma força imensa. Akira Watanabe. A sua voz clara e firme silenciou os risos. Já chega! A tua crueldade não é sinal de força, mas de uma profunda insegurança e fealdade interior. Ela caminhou até ficar ao lado de Kenji, de frente para Akira e para a audiência. A obra de Kenji é sobre resiliência, sobre encontrar beleza nas fraturas, sobre a riqueza de ser quem se é. É algo que tu, com a tua mente pequena e o teu coração vazio, jamais conseguirás entender. As palavras de Yumi foram como um bálsamo para a alma ferida de Kenji. Olhou para ela, para a sua coragem indomável, e depois para o Sr. Sato, que lhe enviava um olhar de profundo encorajamento. Lembrou-se da sua mãe, que sempre lhe dissera para ter orgulho de todas as suas partes. Algo mudou dentro dele. Aquele medo paralisante que o dominara durante tanto tempo começou a recuar, substituído por uma nova determinação. Ele respirou fundo. Quando falou, a sua voz já não tremia. Não era agressiva, mas carregada de uma paixão e honestidade que prenderam a atenção de todos. Sim, Akira-san, o meu coração esteve partido. Muitas vezes, por palavras como as tuas, por olhares como os teus. Ele gesticulou para a sua obra. Esta arte é a minha forma de juntar os pedaços. O kintsugi, a arte japonesa de reparar cerâmica partida com laca misturada com ouro, ensina que as cicatrizes podem ser belas, que elas contam uma história de sobrevivência e força. Ele falou da sua herança Afu, da dor do preconceito, mas também da riqueza das suas duas culturas, da música do Brasil que corria no seu sangue, da poesia do Japão que moldava os seus pensamentos. A minha pele pode ser diferente para alguns, o meu cabelo pode não seguir o padrão, mas o meu coração sangra e sonha como o de qualquer um aqui. A minha arte é a minha voz, e eu não vou mais permitir que a silenciem. As suas palavras simples e diretas pairaram no ar. A sua obra, agora vista através do prisma da sua explicação, brilhava com uma nova profundidade. Um silêncio profundo instalou-se na sala, um silêncio não de constrangimento, mas de reconhecimento, talvez até de vergonha por parte de alguns que tinham participado passivamente no bullying. A maldade de Akira, despojada da sua fachada de humor, tornou-se grotescamente clara para todos. Ele ficou boquiaberto, sem palavras. A sua tentativa de humilhação virando-se espetacularmente contra ele. O diretor da escola e vários professores que tinham observado a cena com crescente seriedade aproximaram-se. O Sr. Sato colocou uma mão reconfortante no ombro de Kenji. Nos dias que se seguiram, as consequências para Akira foram rápidas e severas.
Uma conversa séria com o diretor e os seus pais, seguida de uma suspensão e a obrigação de participar em workshops sobre sensibilidade cultural e anti-bullying. A sua popularidade, construída sobre o medo e a superficialidade, desmoronou. Muitos dos seus antigos seguidores afastaram-se, envergonhados ou temerosos de serem associados à sua crueldade exposta. A obra de Kenji, Kintsugi no Kokoro, não ganhou o prêmio principal da mostra. Esse foi para uma peça tecnicamente brilhante, mas menos visceral. No entanto, Kenji recebeu uma menção honrosa especial do júri pela originalidade, profundidade emocional e a poderosa mensagem da sua instalação. Mais importante do que qualquer prêmio, ele ganhou o respeito dos seus colegas e professores e, fundamentalmente, ganhou o seu próprio respeito. A sua arte foi a mais comentada, gerando discussões sobre identidade, preconceito e a verdadeira natureza da beleza. Ao sair da mostra, lado a lado com Yumi, uma nova leveza preenchia o peito de Kenji. As suas mãos encontraram-se, os dedos entrelaçando-se naturalmente. Um sorriso genuíno, algo que raramente adornava o seu rosto, iluminou-o. Obrigado, Yumi, ele sussurrou, por tudo. Ela apertou-lhe a mão. Eu é que agradeço, Kenji, por me mostrares a força que há em ti. Na semana seguinte,